Soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Felipe, faz quase um ano que a gente fala essa frase, cara. É verdade, cara. Estamos aqui nos estúdios da Arte Pro Nem Comunicação parece. Visual. Tá aí na tela, né, irmão? Arte Pro, que é a empresa responsável aqui por esse estúdio do Felipe, da Suelen, que trabalha com adesivos, fachadas, totens, luminosos, projetos especiais, envelopamento de frota, tudo que você imaginar. Quem é assíduo aqui do podcast já sabe disso, né, do Empreender. Obrigado aí, Comunicação Visual Arte Pro. Estamos juntos. Nesse episódio, Fernando Talaia, BXB Treinamentos, @Fernando Talaia Oficial, BXB Treinamentos, responsável por capacitar aí milhares de pessoas já, imersões aí de comunicação, liderança, perfil comportamental, por aí vai, auxiliando os empreendedores, empresários aí da região. Esse episódio conta com o apoio do Sebrae Santa Catarina, CDL Blumenau, que são indispensáveis e, claro, conhecidos de todos aí, Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada, cozinha na sua indústria. Boatim Merchandising, empresa que nasceu aqui através do nosso podcast também, né? O William, que é o grande responsável, mas a gente tem muito orgulho de trazer a Boatim Merchandising aqui. Trabalha com a parte de reposição de mercado, exposição, ações de marketing e tudo mais. Alamo Audiovisual, do nosso querido alemão, que está aí por trás das câmeras que faz trabalho de vídeo e sonorização para os seus eventos. Creativity Digital Hub, a agência do diretor que está filmando a gente aí no Instagram, que deixa o Empreender cada vez mais bonito. E, meu Deus do céu, Connect Assessoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região, soluções imobiliárias em geral. Connect, que é a minha imobiliária, junto com o Rony Vandal e o Jackson. Orgulho tremendo aí, estamos inaugurando nosso escritório. Se estiver buscando imóveis na região, pode procurar. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E no Empreender CQS de hoje, a gente está trazendo um grande amigo, o Erlon. O Erlon, que é da Sol Ombrelones, uma empresa muito focada, né? Muito focada, vamos falar sobre isso, de nichar. E que é o past governor, né? O governador recente do distrito, meu Deus, me deu um branco. 4.652. 4.652, não pode falar 4.652, 4.652 do Rotary aqui da nossa região, ao qual tenho muito orgulho de fazer parte também através do Rotary Blumenau Garcia. Erlon, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, João. Obrigado a todos aí pela recepção. É um prazer. Primeira vez, né, participando de um podcast. Eu participei já de alguns programas de rádio, mas a gente, vendo esses programas de podcast, entende que essa forma mais, né, tranquila de conversar, despojada, ela deixa a gente talvez se expor um pouquinho melhor, expor nossos pensamentos. Legal. Eu acho que o podcast ele traz essa dinâmica de, pelo menos, da gente ter mais tempo para falar, aprofundar, né? Eu acho que isso é bacana, né? E era o nosso propósito também, né, Felipão? Até como forma de feedback, Erlon, assim, eu sei que, né, tá se ambientando aqui no estúdio em si, mas o que tu acha desse trabalho, da importância da gente conectar empresários e do Empreender como um todo, assim? Eu acho fenomenal. Se vocês olharem no meu Instagram, onde que eu me exponho como empreendedor. Antes de tudo, antes de ser um bom vendedor, ser um bom administrador, mas eu sou um bom empreendedor, eu amo isso. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui, talvez daqui a alguns anos, tu contasse já que consegue ver os frutos, consegue já ver a dimensão disso, mas eu acredito que logo, logo vocês vão ver assim, a importância desse trabalho para o Vale do Itajaí, a importância desse trabalho para muitos empreendedores aqui, né? Então, eu acho que é muito importante isso, primeiro, engrandece, né? Engrandece as pessoas que têm esse espírito empreendedor. Talvez aqui seja um momento de palco, né? Onde que as pessoas possam se expor, possam trocar ideias, e disso aqui vai ser muita coisa boa, pode ter certeza. Legal. Obrigado, Erlon. Erlon, antes da gente falar da Sol Ombrelones, que é a tua empresa, a tua vida, e, cara, o nome é perfeito e a gente percebe que é bem nichado, né? E isso é muito legal, porque eu quero falar sobre essa questão do super nicho, assim, da gente explorar o mercado. Eu queria tocar um pouquinho na questão do Rotary, né? Queria que tu... tem muita gente que não conhece o Rotary, a gente mesmo estava falando sobre isso, né? Queria que tu explicasse um pouquinho sobre esse case de empreendedorismo, né? Que é o Rotary, né? O Rotary International, que foi responsável por grandes conquistas sociais e tudo mais. E as pessoas, quando chegam na cidade, né, vê lá a roda dentada, a engrenagem lá e tal, mas às vezes não tem a dimensão do que isso representa. E até pra gente também aprender um pouco, enquanto rotariano é bom ouvir, né, do past governor aí, né, da gente saber, para entender isso, né, o governador que deixa de ser governador, ele continua tendo um cargo que é ex-governador, digamos assim, né. Então, entender isso tudo, Erlon, fica à vontade aí.
É sempre importante estar falando isso quando a gente principalmente participa de uma instituição, né, como nós participamos, e a gente convida aqui todos a participarem, né, do Rotary, vir conhecer os clubes, né. Nós temos uma história no mundo, mais de 118 anos, no Brasil, agora fizemos 100 anos de Rotary, né. Então, a grande importância é que a comunidade entenda, né, a relevância do Rotary, né. Hoje a gente trabalha muito nesse sentido. O Rotariano, ou os trabalhos do Rotariano, de um clube de Rotary, que ele se torne relevante para a comunidade. É uma instituição, uma organização mundial, né, provavelmente uma instituição onde que antes de existir grupo de WhatsApp, antes de existir Facebook, provavelmente já foi o primeiro grupo mundial, né, de líderes em suas comunidades que buscavam sanar as necessidades, né? A gente tem um grande propósito. Nosso propósito são os serviços humanitários, né? Então, quando o rotariano, quando a comunidade, quando o investidor social entender que o Rotary tem como missão serviços humanitários, a gente consegue estar mais perto da comunidade, entender melhor o que a comunidade precisa e nós, como líderes na comunidade, através do Rotary, a gente vai servir. Então, de uma forma bem simples, é isso. A gente tem uma grande conexão, nós somos mais de 1.400.000 voluntários no mundo, no Brasil são mais de 55 mil voluntários, né? Aqui na nossa região, né, no Vale do Itajaí, Alto Vale, Sul, nós somos mais de 2.500 voluntários, né? Então, é um batalhão de pessoas, né, trabalhando para o bem, né? Trabalhando não só de uma forma curativa, mas de uma forma preventiva também, né? Nós fizemos trabalhos beneficentes? Sim. Você precisa, naquele momento, ajudar com sacolão, fazer um trabalho lindo, como é feito em Blumenau, né? Através dos Rotary Clubs, buscando toneladas de alimentos por ano? Sim. Mas a gente é muito mais. A gente, conectado com as necessidades da comunidade, desenvolve projetos sustentáveis e duradouros, né? Onde que a gente tem uma medida bem fácil, impacto e abrangência. Aonde que a gente vai resolver amanhã o problema e quantas pessoas nós vamos resolver, né? Para quantos? Para que público que a gente vai resolver? Então, por isso que eu sou apaixonado. Quase que se mistura a nossa história da minha família, a minha esposa Kátia, a Sofia, o Arthur, nossos filhos, da Sombrelones com o Rotary, porque praticamente a gente começou quase junto, né? Então, para mim, eu acredito que sou um grande empreendedor porque também entendi rápido a filosofia de Rotary. Então, eu também entendi como ser um empreendedor social através do Rotary, né? Ou investindo recursos, buscando investidores, ou motivando pessoas a participarem como voluntários no Clube de Rotary, mas o grande sentido é serviços humanitários, né? A gente sabe, tem clubes fenomenais, como os Rotary Clubes de Blumenau, Rotary Clube Blumenau Garcia, que é muito parecido com o clube que eu sou associado, que é o Rotary Clube Timbó Pelotas do Vale, que é uma vibe muito legal, que é uma vibe, assim, realmente de amigos que quando se encontram, festejam, são alegres, mas são muito responsáveis e são muito conectados com a necessidade da comunidade. Por isso que são clubes que entregam projetos grandes, né? Projetos de grande impacto, de grande relevância para a comunidade. Então, esse batalhão de pessoas reunidos, essa conexão toda e essa sinergia que começa lá com o nosso fundador, o Paul Harris, que reuniu 4 amigos, 4 profissionais, profissões distintas, e ele se reúne com o propósito de uma vez por semana se reunir na empresa de cada um para ver o que eu posso te ajudar, o que pode me ajudar. Tá lá o empreendedorismo, né? Sim. E aí, de repente, eles começam a dizer, não, mas a gente pode fazer alguma coisa a mais, a gente vai ver o que que a comunidade necessita. E aí saem os primeiros projetos de Rotary, né, em Chicago, uma cidade passando por um problema, né, dramático de pobreza, de miséria, né, e eles começam a desenvolver pequenos projetos e aquilo daqui a pouquinho começa a ser replicado através dos profissionais, advogados, engenheiros, administradores, e eles foram levando para outras cidades. Isso levou, espalhou nos Estados Unidos, logo foi para a Europa, logo veio para as Américas, né? E aí se criou essa filosofia de serviços humanitários através de uma instituição internacional chamada Rotary Internacional, né? Então essa seria a forma mais fácil, talvez, de quem nunca escutou falar de Rotary entender.
A gente tem um tripé bem claro. Nós temos o Rotary Internacional, que é a instituição em si, a organização dela, né, que tem como sede nos Estados Unidos, em Everson. Nós temos a Fundação Rotária, logo com 10, 15 anos, nós entendemos que precisaríamos ter um banco, né, um lugar onde que a gente captava dinheiro, colocava e de lá a gente tirava e aplicava, que é a Fundação Rotária. E o chão de fábrica. O chão de fábrica são os clubes. É onde que acontecem as coisas, né? Então, Rotary Internacional, Fundação Rotária e os clubes de Rotary. Então, esse tripé que cria, então, essa sinergia do líder local, e aí a gente fala, porque a gente age localmente para mudar o mundo, não adianta muitas vezes eu querer mudar o outro lado do mundo, eu tenho que criar paz aqui, eu não posso exigir paz lá do outro lado, eu tenho que criar desenvolvimento socioeconômico aqui, não adianta falar de miséria das grandes cidades, eu tenho que resolver o problema da educação, da saúde, né? Então, a gente age localmente para transformar o mundo. É aquele negócio, né? Varrer a calçada bem, né? Da nossa casa pra É isso aí. Já rua vale ficar muito. bonita. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Então, assim, Faz muito baseado nisso que, né, essa filosofia de Rotary faz com que a gente cada vez mais faça um Rotary alegre, feliz, leve e que realmente aconteça aquilo que a gente prega, que é quanto melhor a gente serve, mais a gente se beneficia, né? Então, tem esse equilíbrio do ser humano, né, do ter e do ser. Então, quando a gente presta um bom serviço à comunidade, quando a gente está conectado, quando a gente entende, a gente é que se beneficia mais. E aí um presidente Rotary dizia, e aí que o meu trabalho nunca termina, porque cada vez eu fico em débito, porque quanto mais eu faço, mais eu ganho, aí eu tenho que, né, continuar esse círculo virtuoso. Então, para mim, Rotary é isso. Claro que a extensão dessa cultura para a família, para os filhos, essa extensão dessa cultura para a empresa, para os negócios, né? É ali que eu digo que casa muito bem para o ser humano, né? A gente sabe que hoje, se a gente acordar de manhã, a gente pode ajudar de várias formas, né? Você tem várias ONGs, acesso a sites, vaquinhas, né, de ajuda. Então você tem que escolher um propósito, né? E nós escolhemos o Rotary como um propósito e servimos através deles. Cara, eu acho que ficou, na verdade, bem robusta a explicação, né? Acho que muito claramente, assim. Mas eu queria, falou um pouco dos clubes, assim, e eu queria puxar um pouquinho para isso, porque é para a pessoa entender que ela pode fazer parte disso, né? É óbvio que existem investimentos que a gente faz para estar no clube, né? Para sustentação do clube, mas o Rotary ele realmente é aberto a voluntários, a pessoas que querem fazer parte, né? Evidentemente que através de um convite, através de uma parceria, porque às vezes o cara olha para o Rotary e pensa que é um negócio que é muito distante, não faz parte do meu meio, quando na verdade não, né? Chamar um pouco a atenção disso, sabe? Sim. Às vezes a galera acha, e vamos falar as claras assim, tem gente que fala, o Rotary é elitizado, né? E não, né? O Rotary ele é aberto a qualquer pessoa que queira Sim, fazer parte, sim. seja sendo um membro, né, ativo, seja participando dos projetos, contribuindo voluntariamente, né? Não tô certo É isso aí. na afirmação? Tanto assim, né, que ou ele é elitista ou ele é muito velho, né? Então, ou ele tem dois paradigmas, né? A gente tem o professor Marins, hoje eu já posso dizer que ele é né, a gente tem uma intimidade, eu busquei ele muitas vezes, ele esteve agora em Timbó com a gente, fazendo um evento de Rotary para arrecadação, e ele fala muito sempre do estudo da antropologia, tu falaste um pouquinho Sim, antes, né, e tal. Então, o que acontece? A gente tem que entender a história. É claro que quando o Rotary, vamos falar do Brasil, ele está 100 anos aqui. Quando ele veio para as maiores cidades, né? Depois, ele era um por cidade. Então, claro que quando o Rotary iniciou, lá era o prefeito, era o maior empresário, era as pessoas que eram comandavam, abastadas, que né? ela Comandavam. comandava a cidade. Então, sim, então a gente tem os primeiros clubes formados pela elite, né? Formado pelas pessoas que hoje têm fundadores, hoje provavelmente, nosso clube mais antigo é Joinville, que tem 90 anos, não tem mais os fundadores, mas tem pessoas que tiveram com os fundadores, né? Pessoas hoje que estão fazendo 60 anos de clube, 65 anos Herdeiros de e clube, tal. Então era realmente. Só que o que acontece? A gente acabou fazendo alguns estudos, assim, até para ter uma retórica positiva a nível de passar para os rotarianos um otimismo em relação ao crescimento, à mudança, né, de servir através do Rotary. A gente entendeu que mais ou menos um clube, ciclicamente, ele muda a cada 20, 25 anos, né?
é uma vida útil dele, né? Então, você tem um grupo, 20, 25 anos, daqui a pouquinho alguns saem, alguns falecem, alguns se aposentam e vai entrando gente nova. Daí você tem outras formações. Então, vê, hoje Blumenau a gente tem, são 11 clubes 11, de Rotary, tem mais o Rotaract, que é um clube de Rotary hoje também, de uma fatia de rotarianos mais jovens, né? Teve o primeiro, o Rotary Clube Blumenau, que ainda existe aqui, né? Então, o que acontece? Claro que os outros vieram sempre com gerações mais novas, né? Com pessoas mais novas, pessoas Eu acho que o Garcia, mais o atualizadas. Garcia tem uma etária mais nova. Hoje nós temos o Fritz Miller, né? O Rotary Clube O Fritz Fritz Miller, que vem do Rotaract, que né? vem do Rotaract, que é bem um pessoal ali numa faixa de 30 anos, né? Mas o que acontece? Por óbvio que quando você está na segunda fase, na terceira fase, você já não tem mais o melhor, o maior empresário. Você já tem o executivo, você já tem o prestador de serviço, você já tem... Que no fim é pelas profissões, sem dúvida, úteis, né? Que a gente entende que a pessoa possa contribuir através do Rotary, mas no fim são líderes comunitários, são pessoas que estão em conexão com a comunidade e estão lá para servir. Então hoje, o Rotary a nível mundial, ele preconiza que você tenha liberdade de atuar de algumas formas diferentes do que vinha se atuando, que a gente chama de clubes tradicionais. Então hoje são clubes mais flexíveis. Antes da pandemia já tínhamos e-clube, né? Antes da pandemia, porque hoje todos os clubes podem ser e-clubes, né? Clubes virtuais, mistos, né? Com reuniões, né? Então, assim, você tem clubes virtuais, você tem clubes por temas, clubes... Hoje o Rotary permite o clube familiar. Se você tem um núcleo familiar que quer formar um clube de Rotary, você forma. Se você quer Os fazer clubes femininos já existem há mais tempo, mas também foi uma Sim, conquista, digamos assim. foi, né? Como, na verdade, ali também é legal esclarecer uma coisa, né? Como até 50 anos atrás o Rotary é formado por profissões, era visto mais através de profissões, não que hoje não se vê, né? Se Sim. valoriza muito as profissões. Por que se valoriza as profissões? Porque é através da minha profissão que eu ajudo, da tua, da Exato. da dele. É Então, uma visão absolutamente sustentável. O cara isso. tem que ter uma profissão. Cara, um é médico, um é professor, um é administrador, né? Um é engenheiro. Então, a própria sociedade discriminava a mulher e ela era uma dolar, ela era uma de casa, então ela não tinha uma profissão. Justo. Então, por óbvio que a partir do momento que ela se insere no mercado de trabalho, né, começaram a se fazer forças já nos Estados Unidos que vieram abrir o Rotary, que eu acredito hoje não precisando, mas em torno de 35 anos, que é permitido só a mulher em Rotary, né? Que ela começa e se insere. Eu, particularmente, não gosto de falar clube masculino e clube feminino, Sim, né? sim. Hoje é difícil abrir um clube só feminino ou só masculino, né? Hoje a gente já fala muito isso, cara. O clube tá aberto, vamos fazer um clube nós 5, nós 6 aqui, vamos iniciar um clube. Se daqui a pouquinho vem a tua esposa, a tua, minha irmã, meu irmão, minha mãe, né? Até porque mesmo sendo um clube que nem no meu caso lá, são os homens que se reúnem regularmente, as mulheres mantêm um grupo delas, elas participam dos nossos eventos. E o legal do Rotary, todo sabe mundo o que junto, que é? O Rotary é flexível, mas ele nunca proibiu que existe. Nunca ele disse, ó, o masculino tem que fechar, ou o feminino tem que fechar. Sim. Cara, se ele continua naquilo, se ele tá alinhado com o propósito, que é serviço humanitário, beleza, né? Mas a tendência a gente sabe que a gente tem que estar aberto, e hoje não é uma questão de gênero, de sexo, de cor, de raça, de religião, né? É uma questão de unir pessoas com o propósito de servir. Então, por isso que hoje está muito mais flexível, e eu acredito que hoje é muito difícil uma pessoa querer participar do movimento, da filosofia de Rotary, e não achar um clube para ela participar. Legal. Eu queria... A gente tá meio que monetizando aqui, né, Felipe? Mas aqui é o nosso mundo. Trazer um pouquinho da história da vacina da poliomielite, que eu acho que é importante, para que as pessoas entendam um pouco da dimensão, né, da campanha, né? Porque muitas vezes a gente fala de projetos, mas que projetos, né? Sim. Ou tipo, que nem a gente fala, puxando a brasa agora pro Garcia, tem vários clubes de Blumenau que fazem grandes projetos, mas o Garcia, a gente tem lá o Lacre Solidário, que transforma latinhas, né? As latinhas, aquele lacre da latinha, a gente transforma em cadeira de rodas todos os anos, até já virou tradição, todo mundo já sabe, né? A gente tem o aluno bolsista, a gente tem o Natal das Crianças, a gente tem
muitos projetos que são recorrentes e tudo mais, né? Agora tem campanha de doação de sangue anual, etc. Mas existe um grande projeto Sim, do Rotary sim, International que é o End Polio Now, sim. né? Que é a vacina. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Hoje a erradicação da paralisia infantil, eu gosto de falar bastante isso, a paralisia infantil, a erradicação dela é o maior projeto de saúde do Rotary Internacional. Né? Então nós, como rotarianos, temos que se orgulhar, né? É o nosso maior projeto. Mas ao mesmo tempo é um orgulho que ele precisa estar sendo oxigenado, porque a gente precisa realmente estar em sinergia com o poder público para realmente resolver essa parada, né? No Brasil, 35 anos mais ou menos que não se tem um caso de paralisia infantil. Até o governo iniciar as vacinações, o Rotary pagava elas. Quando erradicou, aí o governo criou um plano, um programa, e aí ele começou a pagar e o Rotary aqui não pagou mais vacinas. Mas a gente arrecada muito dinheiro para pagar vacinas e vacinadoras em outros lugares do mundo onde que os governos não pagam, né? Os governos não pagam, então lá o Rotary e outras instituições pagam vacinadora e vacina. No Brasil, há 35 anos, quando foi erradicado, nossa missão como rotariano é divulgar, né? Divulgar, sensibilizar os pais, que é uma doença que não tem cura, e falta muito pouco por um ponto de vista estatístico, né? Nós temos do vírus selvagem em 7, 8 casos, que sobe e desce a cada ano, né? 3, 4 países só ainda que tem, mas nós temos um problema muito sério do risco da introdução, né? Porque a pandemia, ela também trouxe um passivo de rejeição à vacina, né? E nós, como rotarianos, nunca discutimos vacina de Covid, nunca discutimos, nem polarizamos para nada, mas sim, nós defendemos a vacina da paralisia infantil que há mais de 30 anos, 35 anos, vem salvando crianças, né? Então, ela é cientificamente comprovada. Então, é essa que a gente quer que os pais fiquem atentos, que os pais levem as crianças a vacinar. Por quê? Porque é sob tutela dos pais que está lá as crianças. A criança não vai por vontade lá, é o pai que tem que levar. E a gente tem alguns delays, né? Os pais esqueceram, porque os pais de hoje, né, não passaram por um momento de paralisia, né, de ver famílias, Eu crianças e ia tal, falar sobre não isso, tem, cara. não lembra, não tem essa memória, né? Então hoje, quando daqui a pouquinho, levado por alguma ideologia, alguma coisa assim, o desleixo mesmo, né? Ele não se preocupa, só que assim, ó, a gente está correndo um risco enorme da reintrodução no Brasil, porque eu tive a oportunidade no ano passado de estar na Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília, que é uma filial, né, da ONU, né, em relação à saúde. Então, lá a gente entendeu perfeitamente, né, que a vacina, ela é um item de um todo que garante que não tenhamos reintrodução no Brasil. Hoje é 40%. Então, se a gente tivesse 95% de vacinação no Brasil, a gente de 10 pontuaria 4. Porque 6 ainda estão ligados a saneamento básico, estão ligados a questões de estrutura hospitalar, de agilidade num eventual caso, né? Então, mesmo que a gente vacinasse 95%, a gente, né, vive num país que tem problema de sanitário, né? De esgoto, tratamentos e tudo. E aí vai dizer, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando o Sabin inventou as gotinhas lá, e foi mágico isso, porque foi talvez a forma que a gente conseguiu, assim, realmente diminuir sensivelmente os casos, porque era só umas gotinhas, era fácil transportar, barato e tal. Só que o que acontece? É um vírus inativo que está lá, né, que é aquelas gotinhas, e aquilo é expelido pelas fezes, pela urina, e isso, ao longo dos anos, vai desencadeando a possibilidade de um vírus mutado. Então, Entendi. a reintrodução, ela não está só associada ao vírus selvagem, mas assim é um vírus mutado. Então, tanto que você já deve ter visto propagandas que a curto prazo, agora já começa-se campanhas e aos poucos a gente vai ter que entender no Brasil, mesmo que a gente adota muito Zé Gotinha, né? Mas que daqui a pouquinho não vai mais existir gotinha no Brasil, né? Vai ser tudo injetável. Para quê? Para que justamente a gente dê uma acessada nesse risco de reintrodução de um vírus mutado, como já foi visto alguns casos nos Estados Unidos, um caso no Peru, né? Tinha-se suspeita no ano passado de um caso aqui no norte do Brasil, mas, enfim,
nós temos que cada vez batalhar mais para os pais, né, levarem a sério, levarem à risca essa questão, né, da vacinação contra a paralisia infantil. Não tem cura. Eu ficaria assim, eu não, né? Todos os rotarianos do mundo e todas as pessoas ficariam muito tristes o dia que vai aparecer ali uma criança que ela vai ser acometida disso e ela não tem cura, ela vai ficar sofrendo o resto da vida por limitações de locomoção, né? Então, assim, sim, é um projeto que nos orgulha, é o maior projeto mundial e a gente tem que saber da nossa responsabilidade local. Como em outros lugares, a responsabilidade é a vacinação, né? É um outro tipo, é um outro nível de trabalho de Rotary, né? Esse projeto, ele, de alguma forma, estratifica um pouco, né, do que é o Rotary, né? Porque não que o Rotary seja só esse projeto, não, pelo contrário, é muito mais do que isso, mas ele, de alguma forma, ele traz luz à atividade do Rotary, as pessoas entenderem, né? Ah, olha só, houve alguém que desenvolveu vacina e o Rotary ajudou na distribuição, se preocupou com essa demanda, né? Como mesmo tu falou, né, se preocupando localmente, né? Que é o que o Felipe trouxe, né? Hoje a gente vai à calçada de casa, hoje não reclama da rua suja, né? Acho que fazer as duas coisas é um pouco de hipocrisia, né? E essa chamada do Rotary, né, agir localmente para impactar globalmente, né, que foi um dos lemas, ou ainda é, enfim, né, eu me lembro dessa frase muito fortemente, é algo que chama a atenção, né? Porque, independentemente de qualquer coisa, ainda até para um campo mais filosófico, assim, qualquer ação nossa gera um impacto, né? Qualquer ação, um sorriso na rua pode mudar o dia de alguém, né? E esse dia mudado pode mudar a vida de alguém, né? Toda ação tem reação. E a gente ter essa mentalidade muito legal, né? E eu fico muito feliz de fazer esse registro aqui contigo. Acho que é uma oportunidade. A gente se conheceu aí há alguns meses com a minha posse como rotariano e no dia eu brinquei, falei do coisa. Outro dia a gente estava, acho que foi na Olimpíada? Isso. No Gijo, que é um encontro de Jogos dos jogos, rotarianos aí. Só um jogo legal. Coisa... E aí eu falei, não, vamos lá, e aí deu certo, né? É bacana para que a gente possa divulgar, né, mais essa bandeira e convidar as pessoas, claro, a conhecerem mais, né? E é hoje tem Instagram, né? O distrito o do distrito, os 4652, clubes, né? Os né? clubes. E a gente, assim, eu teria um desejo enorme, assim, né? De que esse meio de comunicação aqui, desta forma despojada, como tu falasse, fosse mais didático, ou sei lá, vou usar outra palavra, fosse mais claro com as pessoas, né? Do bem que um clube de Rotary, do bem que um rotariano, do bem que pode fazer. Eu vou contar só um negocinho que aconteceu essa semana. Manteve um contato uma pessoa no WhatsApp comigo e disse assim, você é do Rotary? Aí eu disse, sim, sou do Rotary, como posso ajudar? Aí a pessoa escreveu assim, eu tenho um problema de multa, como que eu posso resolver? Aí eu pensei, poxa, será que é alguém de contabilidade que queria falar com alguém de algum clube, né? Como você pegou meu contato? Ah, não, eu peguei teu contato na internet, eu vi que você é do Rotary. Aí eu de novo insisti, mas como que eu poderia te ajudar? Não, é que eu tenho que pagar uma multa e eu teria que saber como funciona. Aí eu disse para ela assim, porque no começo a gente fica com dúvida, mas eu tentei, né, entender o que a pessoa queria e escrever. Me explica melhor o que você precisa. Não, é que o meu marido recebeu uma multa por embriaguez. E eu preciso pagar no banco, só que na verdade ele não tem conta no banco. Eu tenho que sacar o dinheiro, pagar e não sei como funciona. Aí eu falei assim, olha, talvez quem pode te ajudar é um despachante. E ficou por isso. Só que eu printei essa conversa e mandei no grupinho meu da Kátia e do Arthur e da Sofia, né? Sim. E o Arthur matou a charada. O Arthur falou assim, ó, dá uma olhadinha onde que o teu nome está vinculado, ao nome do Rotary, e vê se lá não está escrito que vocês ajudam as pessoas. Eu não voltei a pedir para a pessoa isso, mas eu não duvido, porque ela escreveu certinho Rotary, ela escreveu... Eu não duvido que em algum momento ela entendeu que a gente estava lá para ajudar. E aquele era o problema dela. Era uma informação. Faz sentido. Né? Então, tem essa questão lúdica, tem tudo, mas a gente tem esse problema realmente de identidade, né? O Rotary é um grupo de pessoas que jantam, é um grupo de pessoas que treinam música, que rezam, né, que juntam dinheiro para comprar sacolão. O que é, né? Mas eu fiquei contente no final porque a explicação do Arthur para mim tem sentido. Quando a gente atrela o Rotary, atrela nosso nome, a ajudar as pessoas. Né? E às vezes aquilo era o que a pessoa precisava. Ela em alguma coisa leu lá que a gente poderia ajudar ela em alguma coisa desse sentido, né?
Mas assim, tem N histórias que coligam com isso. Eu gostaria realmente que as pessoas entendessem que realmente nós temos como propósito projetos humanitários, projetos de transformação, projetos de salvar vidas, né? Projetos sustentáveis, Projetos né? sustentáveis, então, e que cada vez mais as pessoas venham junto E participar desse essa movimento. provocação é legal porque não são só grandes projetos, a gente faz pequenas intervenções e muitas vezes essas pequenas intervenções podem se tornar grandes projetos, São. né? Às vezes uma demanda pequena de uma comunidade que, eu tô com um problema aqui, assim, assado, aí tu vai lá, Sim. percebe, pô, esse aqui daqui a pouco dá para replicar e aí daqui a pouco vira um grande projeto, né? Na nossa área, né, no nosso distrito, nós temos mais de 100 clubes. Eu tive a oportunidade de visitar todos eles, né? E eu falava muito sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas pediam, poxa, como eu faço um grande projeto, um grande projeto? E eu sempre entendendo isso que você falou, eu replicava dizendo assim, ó, você precisa de projetos pequenos, médios e grandes. Projeto pequeno você faz porque é mais fácil, você angariar fundo e aí você tem possibilidade de entender a necessidade média. Mas se você não fizer o pequeno, você não Você não vai vai saber a fazer. necessidade da Isso. comunidade. Você não vai saber, é o pequeno que te leva ao médio, o médio que te leva ao grande projeto. Então, se todos fizerem pequenos, a gente já vai estar fazendo uma transformação muito grande. Os que têm mais habilidade, mais conexão de investidores, ele já vai para o médio, para o grande. E aí ele vai criar grandes impactos. É aquela coisa, o ordinário bem feito todo dia que cria coisas extraordinárias, né? Mas enfim, cara, ficou muito massa, acho que esse registro do Rotary aqui, não que a gente não possa mais falar sobre isso, mas de alguma forma a gente faz esse fechamento, né? E eu fico muito feliz de fazer esse registro como forma até de divulgar e também de enaltecer o teu trabalho, né? Obrigado. É importante registrar que todo o trabalho do Elon visitando aí esses 100 clubes nesses... Foi 2 anos de... Um ano. um ano de presidência, de governador, né? Que é o presidente do distrito, né? Mas é o governador que a gente chama. É totalmente voluntário, né? É algo que tu 100%. desempenha absolutamente por pura vocação, por pura vontade. E Isso é hoje, interessante. e hoje a gente tem aqui, né, mais um cooper nosso, Eduardo Fitzenreuter, que continua, né? Que é do Fritz Miller, inclusive. Que é do Rotary Club Fritz Miller. Acho que é um dos mais jovens aí Sim. da história. O Eduardo é o governador mais jovem do mundo, né? E assim, a gente... Foi Desde bem engraçado. Que eu conheço ele tinha Rotaract impresso na cara dele. Assim. Ele foi interactiano, que é né, um programa de jovens de 12 a 18. Foi Rotaractiano, que é um programa de jovens. Hoje eles são clubes de Rotary de 18 a 30. E foi Rotariano. E o gostoso do Eduardo é que assim, a gente tem uma passagem junto. Nós fomos eleitos no mesmo dia. Eu e ele. Eu fui, então, eleito para uma gestão e ele para a gestão seguinte. Então a gente trabalhou do zero junto. Do marco zero junto, né? Legal. Então foi muito legal. Porque tu substituiu alguém? Não. É porque todo ano é feito esse trabalho de eleição, né? De um governador para 3 anos depois, né? Então a gente tem um ano de indicado, um ano eleito e o ano que trabalha. Só que naquele ano, claro. naquele ano, excepcionalmente, o processo atrasou muito. Então eles acabaram fazendo o processo dos dois. Daquele que seria o eleito e do indicado junto. Por isso que foi as coisas se cruzaram ali, mas foi no mesmo dia. E a gente sempre trabalhou junto, trabalha junto hoje. Hoje eu tenho uma função distrital como presidente da Comissão de Fundação Rotária do Distrito, por isso que eu sou apaixonado de falar por projeto, sou apaixonado, e é um cargo de 3 anos dentro do distrito, e a gente tá junto. Cara, até um projeto que eu não falei, e é legal falar, existe um projeto do Blumenau Garcia, com o apoio de outros clubes de Blumenau, que buscou um capital da Rotary Foundation International, né, que é lá dos Estados Unidos, mais de 350 mil reais, acho que 400 mil reais, que eles mandaram de lá para cá, para a implantação de fossas ecológicas na região da Nova Rússia, aqui em Blumenau. Que a Nova Rússia é uma região aqui da cidade que tem um ribeirão lá, tem todo um conceito de ecologia e tal, e tinha algumas casas que acabavam jogando seus dejetos, casas mais humildes, né, que jogavam seus dejetos no ribeirão, e a gente está implantando agora eu acho que é TVEPs, né, que são as fossas sustentáveis, que basicamente é um grande reservatório, que é onde
esse dejeto ele vira adubo, né? E E acaba essas sendo plantas lá, consumido pela elas planta. consomem e tal. É, e são 33 Isso. fósforos. O Paquito aqui ia falar bem melhor que eu, né, Erlon? Vamos lá, só que o É, Paquito que manda nesse projeto. O Paquito e o Zé que foram os grandes entusiastas. Mas o que eu queria pontuar, independente, o projeto é grandioso, Sim. claro, mas o dinheiro internacional sim. lá dos Estados Unidos, os caras mandaram para cá, complementado pela nossa verba aqui. Isso. Né, os caras vieram para cá Com apoio com apoio tanto do da Fundação distrito. Rotária como com clubes de Rotary. É. Né? Clubes Isso, de a Rotary, fundação e clubes. Rotária, clubes aqui do Brasil. Né? E Então os caras vieram para cá, É. né? A gente levou. Tive junto aí, recepcionar eu eles. infelizmente eu tava no Paraná, não tive a oportunidade de estar junto, mas ele tem um videozinho para vocês assistir à noite lá. Aquele vídeo me custou um pneu, mas enfim, faz parte. Eu tava em viagem e me dei a bolé pra mulher para editar o vídeo, a mulher acabou pegando a panela lá, mas faz parte. E a gente fez. E os caras vieram pra cá e ficaram surpresos, né? E gostaram muito e tal. Mas, assim, só para pontuar uma questão que às vezes a gente não tem essa dimensão. As pessoas em geral, né, não tem essa dimensão. Não, é um baita Até mesmo projeto. rotarianos, às vezes, não tem essa dimensão. Não tem. Por isso que quando a gente fala para não rotariano, a gente tem que falar para rotariano também, né? Mas só para complementar, né? Ali embaixo, naquela estação do Samay, ali embaixo, Sim. ela capta água para 30% da população do Blumenau. Exatamente. Né? Então, assim, é um projeto fenomenal que tranquilamente é replicável, né? Outros clubes já estão olhando, estão observando, né? Legal. Então, assim, é um servir infinito, né? E a população e a comunidade precisa, tá? Mesmo que a gente ainda aqui no sul do Brasil vive uma realidade, né, muito bolha, boa, né? Eu falo mas que a Santa gente Catarina é uma bolha. Mas a gente precisa muito. Aí Timbó mesmo mais é uma filtrado. bolha dentro de uma bolha. Vamos falar de Timbó. Eu participei de muitos treinamentos nacionais com outros líderes, né? E eles tu mora onde? Timbó, né? E Blumenau? Blumenau pertence a Grande Timbó. E aí hoje eles me olham e falam, Timbó. Que a Blumenau pertence a Grande Timbó. Se pegar proporcionalmente, Timbó é uma das empresas economicamente mais desenvolvidas do Brasil, né, cara? Com certeza, né? Só a Unifique já dá um PIB gigantesco, né? Mas não vamos fazer muita propaganda de Timbó, não. Não, eu tô brincando. Porque senão, né, senão vai muita gente pra lá. Temos que aumentar os muros lá daí. É verdade. Deixa Timbó lá, né? Deixa Jaraguá com essa fama aí. Blumenau tá bonito também. Mas, Erlon, obrigado pela questão do Rotary. Vamos tocar para sua vida, conhecer um pouco mais, né, Felipe? Sim. Eu acho que a primeira pergunta, né, que a gente pode fazer é: quem é o Erlon? De onde que tu veio? Qual é a tua profissão? Como é que tu chegou na São Belones? Para depois a gente entrar na São Belones. Eu sou blumenauense. Olha só, aí. Eu conheço o Blumenau bem, eu morei 3 anos aqui. Desde que eu nasci até eu tinha 3 anos, daí a gente foi para Timbó. Também para você. Meus pais meu pai é falecido, minha mãe vem do Alto Vale, de Rio do Oeste, e eles vieram trabalhar para Blumenau. Meu pai trabalhou na Eletroaço, hoje Autona, né? Meu pai era deficiente físico, né? Meu pai perdeu um braço com 14 anos lá no interior, lá caiu numa roda lá d'água e perdeu o braço, sempre foi um deficiente físico, daí veio para Blumenau. Minha mãe veio para Blumenau, minha mãe veio trabalhar na Kremer e ele na Eletroaço. A gente morou ali na Vila Nova, ali tinha uns parentes. Mas daí depois a gente foi para Timbó, com 3 anos. E assim, a minha infância, minha vida, né, toda em Timbó. Tenho 49 anos, sou casado com a Kátia. A Kátia é natural de Rio dos Cedros, morou muito tempo em Dayal. E a gente tem 2 filhos, a Sofia e o Arthur. O Arthur fez 20 agora, a Sofia 23. E assim, eu sempre tive uma veia empreendedora. A gente viu o material da Hervik aqui, né? A Hervik foi a primeira empresa que eu trabalhei. Fui registrado com 14 anos lá. Podia, na época, registrar com 14 anos na carteira. Comecei na produção. Logo fui escalado para trabalhar junto com o setor de tempos e métodos. Logo fui para a área de produção. Logo fui trabalhar como assessor de gerente industrial na época. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, a gente, na época, um computador tinha na empresa, mas tudo se movia a fichinha, né? Fichinha de produção, fichinha de estoque, fichinha disso. E eu tinha uma pasta de plástico onde eu guardava todas as fichinhas, né? Porque eu queria gravar como funcionava o sistema da empresa, né? O que usava, que fichinha usava. Se um dia eu vou sair daqui, eu vou ter um meu negócio, eu vou usar essas fichinhas. Olha né? só.
Depois eu fui trabalhar com seguro e daí trabalhei uns 4 anos com seguro e eu casei. Aí o pai da Kátia tinha uma pequena empresa de confecção, ele era representante. E aí eu fui trabalhar com ele como representante. Talvez aí foi a minha expansão, onde que eu expandi mesmo, né? E aí eu trabalhei praticamente boa parte da minha vida na área comercial, como vendedor, tirador de pedido, fui representante da Teca, Olha só. fui representante da Olha aqui. Teca. E aí, disso daí eu fui trabalhar numa empresa que é do grupo da Hervik, que é a Bells Relógios. Lá a gente tinha algumas divisões de brindes, fazia os relógios personalizados, canetas, tinha máquina de tampografia, serigrafia, também tive intimidade com isso e a gente tinha um setor de agricultura, desenvolvemos produtos, pulverizadores elétricos, eletrônicos. Aí entrou uma veia muito de Pô, pesquisa e bem desenvolvimento. diversificada a tua Pois é. atuação, né? Pesquisa e desenvolvimento, daí nós botamos uma filial em Minas Gerais, lá no Vale da Eletrônica, em Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí. Gerenciei aquela filial 6 anos lá. Então lá a gente fabricava calculadora e relógio, né? Então importava algumas peças, algumas produzia aqui. E aí, dentro disso, que veio desenvolvendo assim, pá, qual é o momento que eu vou voar, né? Fazer meu voo solo ou não. E eu, em 2009, tive um problema de saúde muito grave. E isso balançou, talvez, né? E eu falei com a Kátia, eu disse, olha, a gente acha que tem que decidir, porque se tudo terminar agora, eu tinha 36 anos, né? Vai sobrar pouco aí para vocês, né? Tive um câncer, fiz tratamento, Olha só. quimioterapia e tudo. Superei. E dentro disso, a própria Kátia disse, vamos desenvolver. A Kátia começou a se especializar em leilão eletrônico, licitação eletrônica, era uma novidade na época. A gente está falando 2008, 2006, 2008, mais ou menos. Então ela já desenvolveu, eu viajava o Brasil todo como gerente comercial, e aí a gente foi, tentou entender o que que os caras falavam de loja virtual, nem se falava de e-commerce, se falava loja virtual. E como ela fazia esse trabalho de licitação eletrônica, já estava vinculado, ela fez um curso em São Paulo e tentou entender o que era isso. Daí a empresa que eu trabalhava quis investir, a gente investiu, mas bateu com os burros na água porque só tinha poucos produtos, só tinha os nossos produtos, não era valor agregado. E meio que o projeto era um projeto, né? Meio que o projeto ficou de lado. Eu falei, pô, não quer dar esse projeto para mim? A Kátia toca, tipo terceirizado, vende os teus produtos e paga a comissão. E aí foi que a Kátia começou a desenvolver isso, começou com uma MEI, né? A gente fez agora em novembro 11 anos, né? Legal. Desde que ela iniciou como uma MEI isso. E aí a gente começou a brincar com os produtos da Hervik, da Miller, da Van, que comprava e revendia. Ela se aprimorou mais um pouquinho e a gente foi desenvolvendo o mercado, que tipo de produto. A gente arriscou ir para o Paraguai comprar algumas coisas, ir para o Bom Retiro comprar algumas coisas, mas sempre a ideia era assim, parte de eletrônica ou parte... A visão era ter valor agregado, né? Ticket médio de R$ 300, R$ 400. E aí Pô, mas foi bem no começo da Bem, confiança do público, porque eu me lembro que, sei lá, Não, 2009 eu zero. não comprava online. Zero, zero, zero. Assim, Talvez comprava você alguma coisa. achava grandes capitais, as pessoas interessadas, né? Curitiba, São Paulo, Rio, né? Grandes capitais, né? Porque Até por causa do não tinha nem acesso. Facebook na época. Não, do acesso, o acesso era ruim, né? Os anúncios não eram caros, mas eram difíceis, né? E aí, quer dizer, hoje tá fácil e é caro, né? Na época era difícil, era barato, mas era difícil. Sim. E aí, uma história assim que eu vou contar sempre, um grande meu amigo, compadre, ele veio um domingo lá em casa, num churrasco, e disse pra Cátia, o que que é esse tal de internet aí que tu mexe? Aí a Cátia foi lá no escritório, abriu o computador e disse, olha, a gente tem uma loja virtual, tem os produtos, tá, mas vocês não tem nada? Não, daqui a gente vende, e daí a gente vai ali, compra e daí entrega, né? Dá o tempo de fazer esse... Pô, interessante, tá? Ele falou, ó, vocês deviam botar um tipo sombreiro que eu vi por aí. Eu disse, mas que tipo, ele não sabia nem o nome, nem que era um Ombrelone. E a gente foi ver essa empresa aí, na segunda Cátia foi lá, bateu na porta e disse, ó, eu queria vender esse produto aí, uma empresa de Timbó. E aí, pá, vamos lá. Daí demorou acho que 3 meses para vender o primeiro. Só que daí foi um outro nível. A gente procurava um ticket médio de 300, foi para 2.000, né? Sim. Eu falei pra Cátia, ó, se tu vender 10 desse já valeu, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho e ela buscando sempre essa profissionalização e tudo. E, e o que eu... Talvez o Mas que tu a gente... continuou atuando na empresa? Sim, profissionalmente, era gerente, eu já era diretor, né, da empresa na época. E eu falei assim, ó, Kátia, a única coisa que
a gente tem que fazer as coisas certas, né? Então, assim, desde o começo a gente honrou por isso, né? Honrou por falar o produto corretamente, entregar corretamente, né? E, e aí começou, realmente esse produto ele despontou, e aí a gente tinha um e-commerce, o nome do e-commerce era Xmundo. Xmundo. E a ideia era ter produtos do mundo todo, né? Uhum. Bem lá no começo, do Sim. Paraguai, Sim, do mundo na todo, do época que não existia o Paraguai, dropshipping ainda. fazia um dropship através da Catarinense. E daí, Sim, sim. e aí, beleza, esse produto começou a desenvolver, daí eu falei para Kátia, ó, vamos criar uma loja específica dele para medir ele. Porque daí, né, a gente vai medir ele certinho. Tá, mas como que vamos botar? Vamos botar Ombrelones no nome da loja? Não, mas Ombrelones é o produto e tal. Daí, mas a gente vai vender alguma coisa? Não, só Ombrelones. Daí ela disse, tu acha que só Ombrelones vale a pena? Eu falei, não, põe só Ombrelones, porque daí se a gente tiver outros produtos, põe aqui na Xmundo. E o nome da loja ficou só Ombrelones. Aí E, vocês, e aí a ideia de nichar, então, ela foi por é, perceber o ticket maior e ter uma noção. para ter ideia do giro, né? Para ter ideia, pô, aí eu tenho Se certeza que o realmente só investimento um que eu vou produto. fazer é nele e tal e tal. E assim, deu um ano e meio, pode fechar este Xmundo, fica só com Ombrelones e aí, é, sempre a gente foi uma empresa séria, as que a gente comprou, vendeu e tal, só que chegou um momento, até esse hoje concorrente, superamos já, mas ficou um pouco chateado, mas na verdade eu era um cliente, eu comprava e revendia, eu não era parceiro, não era funcionário e nunca tinha entrado na fábrica, né? Sim. Então, só que foi uma decisão de arrojo. Aí é a história do empreendedor, Uhum. né? O que tu confia no teu taco, o que tu consegue calcular como risco. E aí o que que a gente fez? Aí a gente pegou e fez um plano de negócio. Eu baixei um plano de negócio do Sebrae, baixei um plano de Olha negócio só. do Sebrae, lá gratuito, comecei a preencher ele e tal. E a gente viu que para produzir, por que que a gente foi para a ideia de produzir? Porque quando chegava outubro, novembro, que agora é o pico do negócio, a empresa não fornecia mais, porque ela tinha que entregar para todo o Brasil, então ela não tinha. Então assim, pá, mas tu Parava de devia... fornecer, É, parava porque de não fornecer. tinha, a produção dela, tipo, Sim. fechava, né? Ah, agora, outubro já... E era o momento, na Era o verdade. momento. Daí, imagina, tu ter uma loja e não ter produto, né? É a mesma coisa, tu ter a loja vazia É, e aí e não ter também tu, produto. se alguém fizesse um pedido, tu não tinha pra entregar, isso Não gerava tem, problema não pra tem, não ti. tem. E a ideia, como hoje, do e-commerce é a venda por, né? O cara quer agora, fecha, compra, paga, né? Não, vai pensar, Ô, o e-commerce não tem nada a ver diferente da loja física. Não, Imagina o lógico, cara entrar aqui e dizer assim, não vai ter hoje, vai ter segunda, vem segunda, aqui ele não não volta vem, mais. não volta. Então a ideia é mesmo. E aí com isso, na época meu sogro era vivo, eu conversava bastante com ele, e a gente foi ver algumas marcenarias, mas não tinha noção, porque o Ombrelone ele é um produto específico, né? Ele é um produto bem específico, E você não... artesanal de alguma É forma. artesanal, é artesanal. Fica à vontade, toma uma aguinha aí, não tem problema. E aí o que acontece? Daí, desse plano de negócio, a gente fez um cálculo, não tinha todo o dinheiro, isso era 2015, e daí deu por cargas d'água, meu sogro acabou falecendo e tinha uns troquinhos, mas não era o suficiente. E eu fui na Caixa Econômica, conversei com um amigo meu lá, tinha conta lá há um tempo, e ele falou, claro, tem crédito aí, mas não pega. Eu falei, mas por que não? Mas não pega. A Dilma tava para acontecer o impeachment da Dilma, e vinha o Temer, falando, não pega. Eu falei, cara, não tem esse negócio, não pega, é negócio, negócio. Eu tinha uma janela ali de oportunidade, né? Se eu deixo ela fechar, é só o outro ano, porque eu precisava abrir bem certinho no final do inverno, pro começo do verão, que daí dá o pico de produção, né? É que isso é um produto de verão, né? Claro. Aí ele vai, não vai. Cara, eu disse, tem o dinheiro ou não tem? Não, tem dinheiro, então pega. Ele falou, Tó! pega, mas não tem que pegar, porque é o pior momento, juro alto e tal. E aí a gente começou, né? Daí a gente começou na época, fabricava 15 ombrelões por mês, 12, 15 ombrelões, 18, que era o que a média que a gente vendia, né? E eu, claro, comprei um pouquinho, fiz um pouquinho de estoque, só que realmente fui empreendedor. Um conhecido, né? Uma pessoa que eu fui lá e disse, olha, precisaria do teu galpão aqui, desse pedacinho aqui, e ele fez um preço especial durante muitos anos do aluguel, e ele disse, ó, eu só não te dou porque tu não é meu filho, então vou cobrar um valor aí irrisório e tal, mas assim, desde o começo isso eu tenho orgulho de falar, para a Kátia participou disso junto, falo para Arthur, para a Sofia, de sempre querer as coisas certas, né, sempre as coisas certas,
desde trazer as máquinas, desde ligar as máquinas, desde botar disjuntor com segurança, desde ficar preocupado com a segurança das pessoas mexendo naquelas máquinas, né? E aí a gente começou aquele ano e tem a história do primeiro pedido, né? Então a gente tinha um pouquinho de estoque que eu tinha comprado para passar 30 dias até ligar todas as máquinas, até porque eu sabia que O provavelmente estoque do teu fornecedor lá e ele, né, ia me ia limitar cortar, porque eu claro. ia fabricar. E aí, cara, veio o primeiro pedido, assim, o primeiro pedido, um personalizado, uma vez, 10% da produção e o primeiro foi um personalizado, né, para testar mesmo, né. Um cliente que ia expor numa feira em Ribeirão Preto e tinha uma data para entregar, porque tinha a feira, né. E a gente liga a máquina, e liga a máquina, e liga a máquina, e compra tecido, e liga a máquina, e liga a Corre. máquina. E vai, e daí de repente chegou lá no dia lá para fazer costura, era terceirizado, o cara disse, não, seu aparelho. Eu falei, que aparelho? Tu não tem a máquina? Ele falou, não, cada um tem um aparelho específico, corre atrás, faz tal de aparelho. O correto era ter despachado na quarta para chegar a tempo, que a feira era na sexta, né? E aí a Kátia disse, olha, é melhor devolver o dinheiro. Eu falei, o primeiro não. O primeiro tem que entregar. E ela disse, tu que sabe. Daí na quinta-feira à noite o produto ficou pronto. Botasse no carro. Na sexta-feira ainda fez um retoque, daí ela disse, tu vai fazer como? Eu falei, fica tranquilo, pode carregar no carro. Dá 1.050 quilômetros até lá. E eu botei no carro e cheguei lá de madrugada, no outro dia de manhã, fui lá, entreguei pro cliente no sábado e voltei. Claro, eu paguei para entregar esse produto, né? Era um ombrelone Mas era uma questão de honra. R$ 1.200, Era uma 1.300. questão de honra. É uma questão de honra. O primeiro é o primeiro. E aí, mas não, Que não é, massa, não é velho. porque é o primeiro, é porque é cultura, né? Então, quer dizer, é Não, assumiu um A compromisso. honestidade, o compromisso, a Se responsabilidade. tu falha de naquele entregar, primeiro, tu ia deixar. já brocha. É um. É cíclico, Cara, né? e a gente já não especifica. Esse exemplo é magnífico para especificar essa questão do compromisso do empresário. Uhum. Porque o empreendedorismo ele é um sacerdócio, né? Tipo, é óbvio que no final o que a gente quer é oferir lucro. Super natural. É o lucro que sustenta a relação, né, de trabalho e investimento. Porém, mais do que o lucro, é o que tu entrega com o teu Sim. trabalho. É porque o trabalho ele é um tipo de oração, né? Ele Uhum. pode ser um tipo de oração, né? Ele é um sacerdócio, né? Sim. E isso é um exemplo legal, porque aí, cara, independente de abrir agora, eu vou perder dinheiro, mas eu assumi um compromisso de entregar. Pô, Não, vai e ter aí, exemplo. assim, a gente Negócio que a gente vai teve. guardar aqui pra falar mais vezes. E a gente teve sucesso no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Teve um dia assim que no começo lá, tipo, pum, bum, né? O cara pediu 50 ombrelone, cara. É, Teve alguma coisa assim, né? Não, teve assim, como é um ombrelone de valor agregado, né? Sim. Sim, não vende igual o pastel encararado, mas a gente fechou uma licitação que tinha com o Sesc de São Paulo, né? E eles têm mais de 50 unidades. Só que ele não especifica, ele não vai dizer eu quero 50, eu quero 10, eu quero 20. É uma licitação aberta. Então você ganhou no preço, as unidades, quando elas querem, elas vão se obrigar a pedir para ti. Eu fiz um cálculo, falei pra Kátia, não vão ter problema, porque os caras não vão pedir todo mundo junto. Isso é impossível. Cara, não tem, né? E o A galera da Sesc de Terra na Interlagos, ombrelone. Sesc de Interlagos vai lá e pede 15 numa paulada só. Mas é um ombrelone gigante, era um ombrelone que a gente, eu disse que a gente fabricava 15, 18 na média, né? Do pequeno, médio e grande. E ela pede 15 Tem um tamanho. né? Maior Então, tamanho. no maior tamanho. Então, assim, aconteceu. Mas, assim, quando tu honrou o primeiro, tu não tem mais medo, né? Foi feito hora extra, foi feito, né? Teve um engajamento bom. Eu fui para produção, né? Durante o primeiro e segundo ano, fazer coisas Que pontuais, momento? assim. Hoje tu é só ombrelones. Só ombrelões. Hoje é só Só ombrelones. Em ombrelões. que momento que tu virou a chave, assim? Saiu da empresa lá e tal? Aí, na verdade, lá começou um processo, né? Porque quando partiu, assim, para realmente começar a virar um negócio, eu na empresa já mostrei, né, essa intenção, olha, vou estar me desligando, vou estar saindo, não precisa ser agora, daí eu fiz um processo de 8 meses até, e aí ainda fiquei como uma gestão terceirizada durante 2 anos, e aí chegou um momento de disse, não, agora eu tenho que me dedicar para o meu negócio, agora criou corpo, né, precisa estruturar, precisa setorizar e tudo,
E aí, Já tinha essa pegada de gestão, né? já, daí pegou coragem, né? Desde aquelas, como é que é, das fichinhas lá, né? É. E aí, aí que eu falei lá no começo que algumas coisas de Rotary se entrelaçam, né, com o nosso progresso, né? Porque a primeira coisa foi que eu fui presidente do nosso clube lá em 2018, 19, e a gente tinha, da indústria ali, tinha 2 anos, né, mais ou menos, e aí eu falava pra Kátia, a Da gente precisa, fabricação. daí a gente precisa trazer alguma coisa diferente, né? Eu tava vendo ombrelões na Itália, né? Tava vendo coisas bonitas, coisas diferentes. Então o pessoal trabalha muito com alumínio, né? Alumínio estrutural mesmo e tal. E eu falei, pesquisando, pesquisando, achamos uma empresa na Itália, Escolaro. Falei, pô, tudo a ver, a gente é descendente italiano e tal, né? E mantive contato, os caras não deram muita atenção. Ainda que eu pouco falo italiano, mas o gerente comercial, ele era português de Portugal, né? Então, facilmente ele ficou feliz, tá falando com a gente e tal. Mas ele não entendia como que a gente aqui do sul do Brasil vendia para o Brasil todo. Ele não acreditava que a gente não tinha loja física. E isso tornou um pouquinho moroso para ele dar preço, sabe? Tipo, desconfiando. Você não vai ter condições de pagar, você não vai fazer e tal. E aí tinha uma convenção de Rotary em Hamburgo, na Alemanha. E aí os Eu caras estive em Hamburgo em começam a te 2015. beliscar, né? Começam a te beliscar. Pô, tem que falar, pô, mas o que que eu vou, né, cara, fazer pra Rotary gastar e ir lá pra ver uma convenção internacional? Sabe que Hamburgo é legal? Hum, Que Hamburgo é da terra da onde veio os colonizadores da região, né? aham, Que era o maior porto da Europa. É de lá que saiu os europeus que vieram pra cá. exatamente. Até tem uma. Eu não cheguei a conhecer, mas lá tem a casa, a casa da família do Herman Blumenau, Tem, tem, tem. né? E Não sei, em em Hamburgo. Hamburgo tem a família, Em tem uma Hamburgo tem, família. tem, tem, Não tem, sei, tem. depois não, né? Daí ele Não, não, tem alguma estudou coisa lá. fora, mas é lá. Tem os registros, é. É, Eu sentei no Porto. É uma cidade muito massa. muito, muito. E aí, assim, pá, mas não tem. Daí, aquele negócio, a Kátia não é rotariana, né? Hoje ela é mais do que eu, depois que passa por esse processo todo, mas na época, daí como que eu vou dizer pra ela, vamos fazer uma viagem internacional pra Rotary, né? E nisso, aí o gerente lá da escola falou, ó, vocês não penso em vir pra cá o dia. Eu falava, não, um dia eu vou visitar vocês e tal. E aí E não tava importando ainda. não, ainda não. Aí eu pensei agora. Aí a gente foi para a convenção, visitou a Itália e foi visitar a empresa. Saiu de lá, a gente fechou a primeira importação lá, né? Então a gente importou esses ombrelones. Já era um salto muito alto, tipo, o nosso ticket médio era 4.000 e passou para 16, 17 mil reais o ombrelone. Então, assim, um Olha ticket só. médio, puf, muito alto. E aí que vem a história. A gente foi passear na Itália uns 10 dias, alugamos um carro em Roma, fomos até lá no Trento, visitar onde que as famílias vieram e tá, tá, tá. E a gente ficava nos hotéis. E aí eu olhava assim, um ombrelone da Escolaro, com 3 anos, 5 anos, e um ombrelone chinês com 1 ano. Ah, pensei, tá, e vai no segundo hotel, no terceiro hotel, no quarto hotel, eu falei pra cá que nós vamos ter que pedir. Aí os caras assim, olha, o que acontece é o seguinte, Escolar é daqui, a Escolar hoje tem 70 anos, né? É uma das fábricas mais antigas de ombrelões no mundo. Falou, ó, qualidade fenomenal, tudo, só que o problema é assim, cara, os chineses vieram e tá ali, né? E eu falei pra Kátia, caramba, eu falei, nós vamos comprar esse negócio, mas nós vamos ficar um espaço muito grande de preço, né? E aí a gente veio, isso foi em maio para junho, quando a gente veio em agosto eu fui pra China. Aí eu falei, eu vou pra China, eu vou lá. Os caras, mas tu vai... Não, eu contratei uma empresa aqui, os caras vão me recepcionar lá e eu fui lá visitar fornecedor. Aí selecionamos e a gente começou a importar também da China, né? Olha só. Então daí a gente tem um mix, né? Hoje a gente tem o nosso de alumínio, né? Então a gente tem um mix assim para pegar Quantos tamanhos funcionários tem maiores. hoje? Nós somos em 20 E tem colaboradores. produção ainda própria. Sim, sim, nós hoje 65% é o produto nacional, né? É o produto nacional. Porque o importado ele tem um valor agregado muito alto. Então a gente tem que descobrir esse Quantos nicho, né? sobrenomes tu vende, ô, irmão? Hoje a nossa capacidade ali é de 110 ombrelões, né? Mês. Mês, né? A gente é 90, 100, 110%, né? Mas a gente só trabalha um turno. A gente tem condições tranquilamente de triplicar a nossa produção, né? Então é um estudo que a Mas gente esse está cento e fazendo. dez é capacidade produtiva. Tu Não, ainda mas tem os importados e tal. daí os importados é mais valor agregado, 8, 10, 12, né? Porque é um valor Mais alto, né? mais alto, um ombrelone importado dentro desta categoria, né? Você podia trazer um ombrelone de R$ 500, de R$ 300. É aquilo que a gente
entende como nosso mercado, né? Essa ideia de nichar, tu falou que veio lá do fim da X-Mundo lá, né? Na verdade foi uma casualidade, mas Sim. assim, ó, eu te garanto que a cada, sei lá, tempo que eu revia meu planejamento, eu tinha certeza que esse era o caminho. Porque a tentação veio para fazer mesa, fazer cadeira, fazer ombrelões mais baratos, com partes de plástico, veio. Não tem como não, né? Só que assim, eu penso que ali você tem que ser fiel. E aí a gente estudando, vendo exemplos e tudo, os caras dizem, não, é foco, é foco, é foco. Vamos lá, uma pérola ali para o empreendedorismo, né? Eu atribuo duas coisas positivas do meu negócio, do nosso negócio, meu, da Kátia, da Sofia e do Arthur. Foco, foco e foco. Esse é o primeiro. Foco, produto no mercado. E o segundo, modelo de negócio. Fabricar e vender para o consumidor final. Entendi. É isso. Né? Então, porque hoje, com a questão do e-commerce, nos proporciona vender para o Brasil todo para qualquer pessoa, né? Então basta a gente ter uma boa estratégia de marketing digital, saber onde que tá essas pessoas, porque isso também cada vez fica mais difícil. Hoje a gente, né, tem os negócios aqui em Blumenau, tem os negócios em Blumenau. Então você tem um raio de ação, é mais fácil, né, tu entender. Quanto mais tu vai ampliando, eu vou atender o Vale, vou atender o Estado, vou atender o Brasil, né? Mais te foge da mão essa sensibilidade. Mas o marketing digital proporciona isso, um bom estudo, uma boa estrutura, é isso que a nossa filha Sofia está se especializando, né, no marketing digital. Aonde que está essa pessoa? Como eu vou chegar lá? Como eu vou chegar lá em Campo Grande? Vou chegar em Cuiabá? Vou chegar no Maranhão? Vou chegar em Brasília? Vou chegar, né? Como que eu vou E o chegar lá? legal é que a gente associa, às vezes, o e-commerce ao produto mais barato. As pessoas tendem a fazer esse tipo de associação, né? Ah, compra na internet que é mais Sim, barato, né? E o teu produto é um produto que é disruptivo nesse sentido, porque pelo contrário, às vezes o cara vai achar na loja o mais barato, mas o teu produto é melhor. Isso é um desafio, né? Acredito que foi um desafio formar essa autoridade, né? sim, E também vender um produto de valor agregado na internet é mais difícil, sim, né? sim. Se bem A que hoje em dia a galera exigência, compra carro na internet, né? Mas, o que tu tens que entender assim, por isso que eu diferencio pouco de loja física para loja virtual. Os conceitos básicos são os mesmos. É prestação de serviço. O produto é o condutor, né? Então hoje a gente tem como ponto forte a prestação de serviço, né? A qualidade do produto é uma coisa básica. Se ele não tiver qualidade, ele vai devolver, ele tem garantia, ele tem. Mas assim, a prestação de serviço, acompanhamento, logística, quando você trabalha com o consumidor final, o cuidado é maior, né? Principalmente produtos de maior volume. Uma coisa é hoje, através do Mercado Livre, você comprar uma fonte celular agora, amanhã de manhã está na tua casa, porque o CD está às vezes aqui do lado. Nosso produto é diferente, você não tem, pelo tamanho do produto, a gente não usa correio, não usa, é é transportador. transportador. Então, a gente tem uma pessoa só cuidando da logística, só acompanhando isso. Então, assim, são coisas que, é, cara, é prestação de serviço, né? Sabe que é valor agregado, sabe que é confiança. E eu acho que é isso. Como eu falei no início, desde o exemplo da garantia e entrega do primeiro produto, a gente tem ainda hoje esse sentimento meu, Kátia, Sofia, o Arthur, assim, a preocupação, cara, ó, eu sei que esse cliente comprou, como ele vai receber, no prazo que ele vai receber. Para isso também funciona para dentro, né? A gente hoje, é, eu não sei quantas marcenarias pequenas do nosso porte que tem NR12, que tem 5S, que tem Pô, cada 5S, 3 meses treinamento de qualidade, que se preocupa com a questão de treinamento de brigada de incêndio. Eu vejo isso em empresas médias para grandes, né? Mas assim, por quê? Porque é o que a gente tem. Eu não posso perder isso. As pessoas que estão lá dentro é o que a gente tem. A gente não pode perder elas. A gente tem que Sim. cuidar delas. Então, hoje, uma marcenaria tem ali, né? Máquinas perigosas, máquinas, né? Então, assim, hoje eu acho que falta talvez 4 máquinas ainda terminar dentro do nosso planejamento, a normatização de NR12. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? E eu acho que assim, quando o empreendedor entender Lembra isso, o ordinário é, já era é, é. extraordinário. Né? E o empreendedor tem que entender isso, né? O Bruno falou uma coisa antes que ele falou é replicável, não é só no segmento Sim. de informática, né? Os detalhes, cuidado no canto, cuidado em ouvir, o cuidado
entender o cliente, o cuidado, né, junto com o teu colaborador, o cuidado. Então é esses detalhes, tá? Sim. E eles são sensíveis normalmente ao empreendedor, porque você tem a figura do administrador, o cara sistemático, do controller, do fluxo, mas o empreendedor é um cara que pode ser administrador, mas ele, cara, ele tá olhando além da parede, além do morro, ele tá olhando além, né? Ou seja, para de dentro, ou seja, para o cliente, ou seja, para o mercado, ou seja, para a oportunidade, né? Ele tá além, mas é nos detalhes. É nessa questão é, íntima de tu entender o teu negócio, tu entender o teu mercado, né? Claro que às vezes é fácil falar depois de tanto tempo, né? Mas eu acho que hoje, se a gente pode falar isso para quem está entrando no mercado, é devido às proporções. Ele não precisa enxergar o que a gente está enxergando, né? Igual um carro está iluminando, Essa ele enxerga ali. tua colocação é enriquecedora, assim, para porque às vezes a gente, mesmo na nossa vida pessoal, cara, a gente tem, tá lá, né, sei lá, limpando a casa, ou lavando a louça, ou fazendo alguma atividade que ela não conota nenhuma grandeza, que é algo absolutamente ordinário mesmo, de ser algo que até desprezível para algumas pessoas, né? Sei lá, limpar o banheiro, né? Mas que se não for bem feito aquilo ali, o conjunto não é bem feito, Sim. né? Falando em banheiro, por exemplo, fui num restaurante aí de Menal, riquíssimo, maravilhoso atendimento, tudo, fui no banheiro, tava sujo, pô. Cara, né? Se o banheiro não tá limpo, não adianta, pode ser o melhor atendimento, eu vou ter uma experiência ruim no banheiro, vai ficar marcado, né? Inclusive, fiquei de dar feedback lá pro cidadão. Mas enfim, né? Acho que é enriquecedor para a atividade empreendedora esse teu depoimento, e te agradeço por ter feito isso, né? Eu queria só pontuar dentro da tua história, e o Felipe, pelo jeito, tá gostando de ouvir hoje. Fala aí, Felipe. Só tô absorvendo hoje, eu sou igual o Thanos. Não, eu brinco, Felipe, aqui, Felipe, mas a gente tem os nossos dias, né? Tem dia que um tá mais falante, outro tá mais Hoje o falante. João tá mais falante. A maioria das pessoas da indústria, e eu entendo você como indústria, elas falam, cara, foge, né? Da indústria. E eu percebi tu falando, cara, o meu modelo de negócio deu super certo, né? Evidentemente porque tu não tens uma distribuição, tu não tens uma cadeia de entrega, de varejo, etc, né? Imagino que tu não bota o melão pra vender numa loja de terceiro, né? Tu vende só direto, né? Acho que talvez eu respondi a minha pergunta, mas enfim, né? Por que o Erlon não recomenda ficar longe da indústria? Ele acha que o modelo de negócio dele é fundamental, assim. Qual que tu acha que é o grande diferencial? É só essa questão comercial Sim. mesmo? Não, muito a questão, às vezes, de oportunidade, vocação, né? Mas, assim, o que eu quis dizer, que o modelo de negócio deu certo até aqui. Sim, sim. Não significa que ele tem que ter outros horizontes daqui para frente. Ele não né? possa ter outros horizontes. Hoje a gente Teremos faz só Brelones em lojas? Eu acredito. Porque, assim, ó, a gente tá num grupo de estudos de alguns empresários, né, em São Paulo, e junto tá o Caíto da Chili Beans. O cara é um fenômeno, bicho. A gente esteve conhecendo a empresa dele, ele apresentou a empresa dele. Ele apresentou a empresa dele. Então, assim, ele me questionou muito. Cara, por que tu não tá no varejo ainda, cara? Claro, ele tá com mais de 1.000 franquias. Ele é o cara do varejo. Ele fez alguns testes na pandemia. Mas ele é o cara do varejo. Ele vende através de e-commerce, mas ele é o cara do É varejo. ilha de shopping, aquela lojinha. Ele é o cara que treina equipe, ele é o cara que põe, né, vai lá no chão de fábrica e tal. Mas eu contei tudo isso para deixar um pensamento assim. Hoje, qualquer tipo de negócio, você tem que ser multicanal. Você tem que tomar cuidado. Se você é bom num canal, mas toma cuidado, né? Então, assim, por sorte, né, a gente busca conhecimento e busca entender que as coisas não são estáticas. O modelo de negócio até agora foi fenomenal, mas não significa que, de repente, quando Sofia ou Arthur estiver à frente, vai ser, né? Então, assim, a nossa preocupação justamente é buscar nossa vocação em multicanais. Pô, Legal. nós temos um canal top. Beleza, esse canal vai ter que continuar, vai ter que aprimorar, vai ter que enriquecer, mas a gente tem que prestar atenção em outros canais. Eu, Erlon, particularmente, não gosto do canal tradicional de varejo. Erlon. Porque eu trabalhei muito com varejo. Em vários segmentos, na papelaria, na relojaria, na agricultura, na confecção, no calçado.
eu não experiência. gosto muito do canal É muita tradicional. cascata, né? Distribuição, representante e tal. confusão. E acaba tendo. Irmão, minha experiência hoje, eu escutei você falar, talvez ano que vem mude a nossa experiência e a gente fala diferente, né? Isso. Mas eu hoje, no momento, vejo assim que decorre de um filtro muito grande. Hoje, a evolução que a gente teve nesses 11 anos de empresa e 7 anos de indústria foi gigantesco porque eu tinha contato com o consumidor final. Gigantesco, porque quando eu entregava alguma coisa, ele falava, puta, eu já. Quando ele falava, pá, já. Quando você tem um varejo, né, onde que, né, distribuição, varejo, varejinho, você tem muito filtro, muitas vezes o feedback não vem, o feedback vem distorcido, o feedback vem dele, não do consumidor final. Ele entregou errado, ele vendeu errado, a culpa é do produto, de quem fabricou. Sim. Não, mas nem chegou a experiência completa até no consumidor final. Então, assim, na minha visão hoje, do que vem se praticando no mundo todo, a nível de negócio, de business, né? Hoje tem que ter alguém que fabrica e alguém que consome e tem que ter uma cadeia ali no meio, né? Dependendo do tipo de produto, se for um commodity, se for um produto de valor baixo, agregado, volume pequeno, grande, valor agregado, vai mudando a forma de chegar lá no consumidor final. Muitos casos direto, muitos casos não, né? Muitos casos vão ter Cara, duas, três tu cadeias, tá na né? indústria 4.0, irmão. Então, assim, Eu tô errado, não? não. Tu tá na E indústria hoje, 4.0. hoje tem que se preocupar com multicanal, né? Mas também assim, ó. Vamos lá, para empreendedor, né? Não estamos falando do cara de sucesso, o cara que tem uma mega empresa. Bilionário e tal. Não, não. Estamos falando empreendedor, aquele cara que vai viver do seu sustento, que ele é referência ao seu negócio, que a família é referência ao negócio, ele também tem que se preocupar não só no volume, né? Não só no crescimento do faturamento, não só no tamanho do galpão, não só no tamanho. Ele tem que se preocupar com duas coisas muito importantes, né? Que é o caixa e que é o lucro. Então não adianta hoje também eu fabricar 500 ombrelones. Hoje mesmo eu estava falando de manhã com o nosso coordenador de produção e eu falei para ele assim, ó, o que que acontece? A gente tem que tomar cuidado porque se a gente daqui a pouquinho dobrar a produção, pode ser que a gente dobre o faturamento, mas o nosso lucro vai diminuir proporcional. Então não tem sentido isso, né? Tem que ter um propósito muito grande para tu arriscar isso, né? Analítico conforme isso. Então eu acho que assim, caixa, né? Até alguém, eu só estou replicando, alguém falou essa semana ali em alguma leitura que eu fiz, quem manda na empresa não é o dono, não é ninguém, é o caixa, né? Tu só faz se tem caixa, se não tem caixa, tu não te mexe, porque tu não compra, tu não paga, tu não, né? Então, caixa e a lucratividade. Então, tu tem que analisar bem se essa questão de escalar, né? Se essa questão de dobrar a produção, de triplicar a produção, se ela tem sentido para ti, né? Se ela tem sentido, qual é o teu propósito? Porque você vai precisar de equipe grande, você vai precisar de mais gente. Hoje o nosso maior problema é o recurso humano. O financeiro não é mais problema. Hoje tem crédito para tudo quanto é lado. É só ser certinho, é só pagar em dia, tu tem crédito. Agora, recursos humanos está difícil. Recursos humanos está difícil. Eu falei isso antes. Mão de obra. Mão de obra é um problema, lembra? Então, assim, mas voltando ali a tua audit de período, eu sim acredito no foco, acredito no foco. No nosso caso, a gente tem que ter uma visão de multicanal, mas eu ainda acredito no foco. Ainda eu não consigo ver outro produto, eu consigo ver outros mercados para esse produto, mas ainda não consigo. E seria fácil ver outros produtos, mas eu acho que a gente perderia algumas essências, como esse cuidado todo dia, para que serve, para que não serve, né? Coisas bem Legal. básicas. Pô, na Europa, os ombrelones, eles são certificados como aqui seria no Inmetro, né? Aqui no Brasil não tem. As pessoas, o teu ombrelone suporta quanto de vento? Cara, eu estimo 20 km por hora. Aí tu compra ombrelones da Itália, vem lá o certificado, que ele aguenta 60 km por hora de coisa. Aí eu fui lá e disse, cara, como que vocês atestam? Não, aqui é um órgão que é validado. Eu falei, mas tu tem o laudo, cara? O cara tinha as fotos, o cara tem um túnel, ele põe um ombrelone, ele liga, tem um Ventilador. velocímetro, vai lá e diz, até ele voar, ó, ele dura, a gente testa a cada 50, até, entende? Caramba. Então, assim, se a gente fala em foco, esse seria o nosso caminho, né? Seria o nosso caminho. Legal. Eu sou cara profissional. Eu posso te dizer, eu posso dizer a Lona, eu acho um parceiro para fazer uma impressão legal. Porque eu tô focado, eu só fico pensando, a equipe só fica pensando nisso. Sim. O marketing só fica pensando nisso. Produção só Legal. fica pensando nisso, né? Então, assim, eu acho que sim, o foco é importante.
qualquer coisa cego é roubada, né? Viver cego, acelera e vai, né? Sempre tem que estar dando. Mas assim, a única coisa que poderia diferir do foco pra gente seria dizer assim, o canal do e-commerce e estudar um multicanal, né? Legal. Elon, eu tô super feliz e contente de fazer esse registro, né, Felipe? Muito Acho bom, cara. que Gostei demais. é, Eu concordo contigo muito a respeito do lucro. Às vezes eu brigo com o João aqui, que ele diz, pô, cara, João, não adianta, cara. caixa que manda. Caixa que manda, cara. Não tem, Comercial, eu né? acho que é muito Comercial brinca importante. a diretoria, é E, complicado. e é legal a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que abre um negócio e, tipo assim, é como tu falou, né? Fica ali, mas vou fazer, então, o importante é fazer. Não, cara, o importante é tu lucrar, o importante é tu ter um caixa, poder investir, Ter melhorar o teu foco negócio, ter também. foco. Então, acho que tudo que tu falou aqui faz muito sentido, acho que é o que o empresário tem que realmente levar muito em Eu consideração, tenho, que eu tenho uma última é o caminho. pergunta pra gente fechar, mas antes disso eu só vou falar dos patrocinadores. Só, a pergunta é, eu acho que vai ser muito boa, porque eu acho que talvez seja de tudo que ele falou, eu acho que é o que mais importa, na minha visão. Mas eu vou agradecer aqui primeiro a Arte Pro Comunicação Visual. Nossa, porque a gente tá esquecendo os patrocinadores, Erlon, é complicado. Tem que fazer o Nossa jabá aí, né? patrocinadora Fazer. Master, o Erlon conheceu a fábrica aqui, né? Sim. É da estrutura. Parabéns. Desde tudo que você imaginar, tá, totas fechadas, luminosa, adesivo, letra caixa. BXB Treinamentos, Fernando Talaia, obrigado. Capacitando pessoas e líderes aí. CDL Menal, Sebrae Santa Catarina, Nutribu Gastronomia Empresarial, Boatim Merchandising, Connect Assessoria Imobiliária, Alamo Audiovisual e Creative Digital Hub é o time de apoiadores do Empreendece Cast. Esse podcast que acontece graças a muitos amigos. Agradecer a turma que está aqui hoje de novo gravando, o Alemão, o Anderson, que é o diretor, William, e o William, que está fazendo a carne para nós comer daqui a pouco. cheirinho tá bom. Elon, cara, assim, primeiro te parabenizar pela tua história. A gente começou com o Rotary, que já foi grandioso, mas a tua história pessoal também sensacional. Eu fiquei muito tocado tanto com os teus insights empresariais, empreendedores, mas também com a tua sensibilidade, assim, né, de preocupação. Eu sinto que nitidamente tem um analítico assim que se preocupa com o resultado final, com as pessoas envolvidas. A gente sente isso naquilo que tu fala, né? E o sucesso da Sombra Lones acho que atesta, valida, né, esse teu discurso, apesar de ser uma empresa jovem, uma empresa que cresceu exponencialmente e vem ganhando mercado, né? Mas me chamou a atenção um breve comentário que tu fez, que a gente meio que passou batido, que na minha visão talvez seja muito importante. Talvez não, eu tenho certeza que foi um dos momentos mais importantes da tua vida. Tenho certeza absoluta disso, não vai precisar nem responder essa, porque para mim, eu tenho quase certeza. E que muitas vezes a gente imagina que não vai passar, mas acontece. Tu enfrentou a morte de frente. Eu tenho certeza que o dia que veio o diagnóstico do câncer, né, eu tenho certeza absoluta que o dia que veio esse diagnóstico, a pessoa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu propósito? O que eu tô... E eu percebi no teu discurso, na tua fala seguinte à tua fala do câncer, que nitidamente tu sabia da tua obrigação, que era garantir a tua família, que é a obrigação maior de todo homem, garantir. Porque se cada um garantisse a sua família, a gente não precisava ter essa loucura toda que a gente vive, né? E tu olhou para tua esposa e disse, Kátia, né? Kátia, o que eu tenho até aqui não dá. A gente precisa fazer mais. Cara, assim, tu não precisa me dizer como tu superou o câncer, mas eu tenho certeza que isso foi fundamental. Porque se a gente não se agarra a algo maior, o meu sogro faleceu de câncer faz pouco mais, faz um ano e alguns dias. E eu percebi que quando ele perdeu as esperanças foi quando um tratamento que estava para acontecer não deu, e aí ele perdeu as esperanças e ele foi. Então eu tenho essa lembrança muito próxima de mim, né? E eu tenho certeza que te agarrou naquela e disse, não, eu preciso garantir a minha família. Eu preciso garantir o futuro. E isso te levou a construir a Sombra Lones. O que eu queria tem tanta gente que talvez está nos ouvindo aí que nem câncer tem. Isso é só uma dor no pé que está em casa lá, sem, às vezes com um pouco de preguiça, às vezes com algum diagnóstico negativo e tal, mas o que eu queria era que o Erlon de hoje, né, aí vestindo o uniforme, vestindo a camisa, uma empresa, 20 funcionários, 20 pessoas envolvidas, enfim, né, não sei quantos mil ombrelões entregues, ou centenas de ombrelões entregues,
trazendo da China, trazendo da Europa. Olha que história bonita, né? O que esse Erlon de hoje, né, tem para dizer para aquele Erlon lá atrás, que muitas vezes é alguém que está ouvindo ali, que é indispensável para passar por essa fase, por esse vale sombrio aí? É propósito. Propósito. Lá, e talvez muita gente é obrigado a se reinventar nos piores momentos, né? Mas não necessariamente precisa ser assim, né? Perfeito. Se acontecer, te reinventa, né? Mas eu penso que hoje, nitidamente, né, para as pessoas que desanimam por pouca coisa e que de repente não vão se apegar a uma doença de morte ou a falta de alguém, né? Mas que ela alinhe o seu propósito de vida, né? E esse propósito de vida, ele tem que estar aliado com a sua família, ou com a sua comunidade, ou com uma expectativa de um mundo melhor, ou de uma vida melhor. Eu não acredito que tudo vai se resumir, não pode, eu não posso acreditar que tudo vai se resumir a dinheiro, a negócio. Isso é um meio que encaminha a gente. Mas, com certeza, e por isso que eu digo que confunde um pouquinho a minha vida profissional, pessoal, com o Rotary, é porque quando a gente tem um propósito, e talvez eu fui motivado a ter esse propósito lá numa situação difícil, mas quando a gente tem esse propósito, muitas vezes as coisas estão boas para mim, mas eu vou fazer melhor porque as pessoas ao meu redor precisam de mim. Ou seja, os meus colaboradores, a minha família, os meus vizinhos, a minha comunidade. Então, eu acho que, assim, para as pessoas que em algum momento falta o tesão para fazer alguma coisa, com certeza alinhe o seu propósito. Alinhe o seu propósito e sigam ele, né? As coisas... A gente, às vezes, aqui conta coisa bonita, né? Cara, no momento faltou dinheiro. Cara, no momento desse projeto a gente ficou em dúvida. No momento arriscou e arriscou errado. Às vezes eu tô contando uma história hoje, amanhã eu vou ir lá na empresa e vou ter que refletir porque eu errei de novo, né? Então, não olhar só, como dizer, não é todo mundo olha os goles que eu tomo, mas não conta os tomos que eu caio, né? Então, é propósito, né? Esse propósito tem que estar alinhado com o bem, com algum bem, né? E eu acredito que dentro disso as pessoas vão ser mais otimistas. Olha, é lógico que nem todo mundo vai ser otimista 100%, nem todo mundo vai ser, né? Até dizem que num grupo você sempre tem que ter um pessimista para te não quebrar, né? Então, mas assim, que a maioria seja otimista, que o maior pessimista também busque um otimismo dentro de um propósito, né? Um propósito de fazer alguma coisa boa. Baseado nisso, ele vai levar para sua vida profissional, pessoal, né? Mas assim, é um alinhamento de propósito, né? O que que eu quero para minha vida? O que que eu se eu não tivesse mais aqui amanhã, né? O que que ficaria? O que que ficaria? Que legado que ficaria, né? Então, mas um legado só acontece se antes eu tenho um propósito e construo o legado, né? Exato. Senão não vai acontecer. Então, para mim é isso. Cada um vai ter sua inspiração, cada um vai ter seu momento, vai ser através da religião, através do trabalho, através da família, através de um filho recém-nascido, Através né? do podcast. Através do podcast, pô, né? Através de uma inspiração, né? Sim. Por isso que eu te digo, isso aqui é uma coisa tão mágica que nem vocês vão imaginar o que isso aqui um dia Amém. pode estar levando de bom para as pessoas, né? Porque isso aqui acaba sendo inspiração. A liberdade que vocês estão dando aqui da pessoa ficar à vontade, contar a sua história, se inspirar, né? E vocês saberem conduzir muito bem, cara, mais propósito que isso aqui, né? Então, isso aqui, se as pessoas tirarem um pouquinho disso aqui, já, né? Legal. Vamos divulgar bastante isso aqui. Quando vai no ar disso aqui, me avisa. Já vou mandar. Nós temos que divulgar pelo mundo afora aí, Isso aí. porque é boas novas, boas novas. Muito legal. Erlon, parabéns pela tua trajetória. Parabéns, Erlon. Espero que tenha gostado. Obrigado. Tamo junto. Prazerzão te conhecer, cara. Obrigado, Muito igualmente. E aí, ó, galera, Ombrelones é da Só Ombrelones. Só uma A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. No EmpreendecerCast, aliás, no empreendecer.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui eu sou também. aqui no EmpreendecerCast também, pô. Eu sou @JP Taumaturgo. Eu sou Felipe E Rangel. hoje a gente recebeu o Erlon da Só Ombrelones, ex-past governor do Rotary 4652. Valeu, galera. É isso aí, Esse foi mais um valeu. episódio para vocês. Tamo junto.